Quanto cobrar num orçamento? Qual é o valor, por exemplo, para trocar uma torneira ou um chuveiro? Cobro ou não cobro a visita técnica? Cobro somente se eu me deslocar ou o orçamento online? Tudo isso hoje você descobrirá. Que é pra falar, né? Segue então o nosso vídeo aí que você vai escutar um pouco mais sobre isso. Olha, tem várias formas de você fazer esse levantamento de preço. A primeira coisa que você tem que levar em conta é quanto que você gasta no seu dia a dia ali para manter o seu negócio. E qual que é seu negócio? Prestar serviço, seja de marido de aluguel, reforma. Então, quanto que você precisa, o mínimo necessário para você conseguir se manter vivo no mercado. Então, você vai fazer essa conta com combustível, se você come marmita, se você come no restaurante, se você leva marmita de casa, você vai calcular tudo isso aí. E eu tenho uma despesa de R$100 por dia, no mínimo. Então você vai começar já a ter uma ideia de quanto cobrar por serviço que você vai executar. Pensando então todos os custos que você tem aqui, como o Giliard falou, com relação ao transporte, combustível, alimentação, você tem que ter isso na ponta da caneta, né? Quando você está iniciando, a gente já tem vídeos, né, anteriores falando sobre a área, né, seja um marido de aluguel em 2026, você tem que botar tudo isso na ponta da caneta. Quanto tempo eu vou levar também para fazer esse serviço, né? Eu acho que eu vou levar meio dia, né? Quando você está iniciando, por exemplo, você vai trocar um chuveiro. O primeiro chuveiro você não vai fazer em 15 minutos, né, em 1 hora. Você vai levar às vezes meio dia para fazer aquele chuveiro, né? Então você tem que considerar, para que seja algo simples, você tem que considerar todo esse tempo, né, e de uma maneira que você tire pelo menos o teu custo, porque no começo a gente sabe que de repente você não vai ter tanto lucro, mas você tem que pelo menos tirar teu custo, né? Qual que é esse valor ideal, né? No mínimo, vou colocar aqui, um chuveiro você tem que cobrar pelo menos R$80 para você tirar o teu custo e ter um pequeno lucro, tá? O ideal é que você cobre na faixa de 100 para cima, 130 até uns 150, dependendo da situação, ou o chuveiro que tem que montar, 180, mais ou menos nessa pegada aí. Aí o que acontece? A gente falou do chuveiro, né? Então você pode cobrar também, em vez de cobrar por orçamento, eu cobro X para trocar o chuveiro. Você pode também, que a gente está implantando, por hora. Você fala para o cliente, eu trabalho R$100 a hora, R$80 a hora. Aí você vai lá na casa do cliente e tudo que der para você fazer em 1 hora, você vai executar para esse cliente. Daí qual que é o macete ali? É você levar parafuso, levar um interruptor, um disjuntor, tudo junto. Daí você vai deixar de ganhar um pouco, por exemplo, que no orçamento você cobraria 150, mas daí você vai vender mais um disjuntor, mais uma conexão do chuveiro lá de cerâmica, mais 1 metro de fio, você tem que carregar isso junto. Daí você vai englobar ali no orçamento que foi por hora, mas você já entrega os materiais e tem uma margem de lucro em cima disso aí. Vamos lá, mais ou menos para preço, né? O que a maioria aqui do vídeo quer escutar. Preço, né? A gente mais ou menos dá uma pincelada para introduzir e você entender tudo que a gente aborda preço. Então, como eu disse, chuveiro, você tem que começar pelo menos com R$80. Já é barato, mas você tem que começar barato para você ter um nicho de cliente, tá? Troca de torneira, de flexível, de sifão, que são coisas simples, que acontece muito, tem muito serviço pequeno que você pode pegar, você pode começar a partir de R$40, por exemplo. Até hoje nós cobra 40, 50, 60 reais para trocar um. A diferença é que a gente geralmente não vai ir lá na casa do cliente só para um sifão, né? A gente daí, se for, só tem um sifão para trocar, a gente cobra um pouquinho mais, porque o deslocamento, só para fazer aquele específico é mais. Aí, por exemplo, já tem o sifão, a torneira e o flexível, você já englobou 3 serviços num só, o que pode acontecer muito, né? Você pode cobrar ali R$50 cada um. Vai dar 150 para fazer tudo, por exemplo, né? Vamos dizer, vou dar com material, você pode cobrar 250 com material, você vai gastar de material uns R$50, tirando a torneira, né? A torneira normalmente você pode deixar isso pro cliente, porque existem vários tipos de torneira, né? Desde tirando a elétrica, R$20 né, até R$1000. A normal aqui não precisa de elétrica, lá tem vários tipos, né? De R$30 a R$3.000, R$4.000. Então a torneira você sempre deixa pro cliente comprar. O que é melhor, não sei se ele quer algo muito simples, te manda uma foto, olha, mais ou menos assim que eu quero. Aí você pode se arriscar em pegar. Do contrário, sempre deixe que ele compre esse tipo de material muito específico. Aí no caso você vai fazer uma manutenção elétrica, trocar uma tomada, trocar um interruptor que está estragado. Na faixa sai R$30, R$40 para fazer um serviço desse. Só que também não compensa ir lá para fazer só um. Daí você vai indagar o cliente, mas não tem uma lâmpada para trocar, que você vai cobrar mais uns R$30.
não tem um flexível ali, uma torneira pingando, que você vai trocar aquela borrachinha dentro, entendeu? Daí você tenta fazer um valor mínimo de uns R$100 para visitar o cliente. Se ele não tem nada, só tem aquele serviço específico, daí você fala, ó, o mínimo que eu cobro, 80, R$100, que é considerando o teu deslocamento, considerando tua diária, vamos dizer assim, que é o mínimo que você tem que ganhar, e para prestar aquele serviço com garantia, que é o principal. Não adianta você cobrar R$20 para fazer o serviço e depois deu um problema, que a gente sabe que acontece, e daí você não pode voltar mais lá porque não vale a pena. Então, pegando a linha, né, do que o Giliard estava falando, a gente tem que ter esse mínimo, tá? Vamos lá pro mínimo. Chuveiro, mínimo 80. Máximo, normalmente, 180. Torneira, mínimo 50, R$60. Máximo, 100, 120, dependendo da torneira, tá? Sifão, R$50, R$40. Flexível, R$50, R$40. Se é sozinho, que ele falou, é só trocar o sifão, você tem que cobrar o mínimo. O mínimo é o que? 80 pila, teu serviço mais enquanto você tirar teu custo, tá? Então tem que ter isso daí. Vou trocar lá acontece muito, né, de móvel, trocar aquela, esqueci o nome. Dobradiça? A dobradiça do móvel, a corrediça do móvel, né? Quanto cobrar? Essa faixa mínima, se é só aquilo ali, R$80. Então você tem que se basear. Outra sugestão que a gente dá para você é você pegar os números no Google mesmo da tua região, pesquisar lá prestador de serviço, marido de aluguel, eletricista e ligar para esse cara, mandar uma mensagem, manda uma foto como se fosse um cliente, viu? Preciso trocar uma torneira, trocar um chuveiro, quanto você está cobrando para você ter um preço médio? A gente fez muito isso no começo e até hoje a gente faz ainda, tá? E não é errado, cara, é uma pesquisa de mercado para ver se você não está muito fora, né? Um cobra 80, o outro cobra 180, então eu vou fazer um preço médio, eu vou entrar ali no 100 e tá tudo certo, né? Os primeiros trabalhos, principalmente, você pode fazer para os conhecidos, para os parentes, na sua casa e postar. A gente já falou sobre isso também em outros vídeos, tá? O foco aqui é o preço, mas a gente acaba misturando um pouquinho para você entender. Mas é isso daí, a precificação é mais ou menos isso aí, e depende muito de região para região. Aqui a gente está falando de Cascavel, Paraná, essa é a realidade daqui. Um chuveiro aqui é a faixa de 100, 120, 130 para trocar. Já trocar uma torneira é a faixa de 80, por exemplo, trocar um sifão é 50, 60. Esse é mais ou menos a faixa de preço. A gente cobra aqui para trocar um sifão com material 150, 130. Eu vou lá, compro o sifão e troco para a pessoa, entendeu? Claro, eu vou pagar nesse sifão ali 20, R$30, já tiro minha locomoção, entendeu? Já comprei para a pessoa, facilitei a vida dela e instalei para a pessoa. Então tudo isso você pode facilitar também, tá? Infiltrações, Giliard, que é especialista, vai falar sobre infiltrações. Então, você vai trabalhar com marido de aluguel, ocorre muito infiltração. É uma janela que não está com o PU aplicado, então você vai cobrar aí um PU de qualidade para você aplicar na janela, tá aí de R$40 para cima. Isso é meio padrão, tudo quanto é região, mas é um PU bom. Então você vai ter esse gasto com PU. Então um PU você aplica em 2 janelas, dependendo do tamanho da janela. Então você vai cobrar ali uns R$100 por janela de mão de obra, se for uma casa térrea, mais o PU, então já deu R$250 lá 2 janelas. É serviço de meia hora. Vamos dizer que tem um rufo lá, uma calha, que o PU tá antigo, você vai remover esse PU. Normalmente ali uma casa residencial, a calha tem mais ou menos uns 10 metros, 15 metros. Você vai cobrar mais 250 para fazer esse serviço, por exemplo. Então, mas aí que entra uma das questões. Mas daí eu vou lá de graça para fazer esse orçamento, subir no telhado da pessoa, correr o risco de quebrar uma telha, correr o risco de cair. Esse é o tipo de orçamento aí que você tem que cobrar um valor. Ou você já passa para ela, se for só trocar uma telha de barro, é 100 pila. Mas daí se for passar um PU, tal, que daí a pessoa já te chama lá na casa dela, com uma base do valor, você já chega para resolver algumas questões. Daí, tem coisa que não vai dar, vou ter que chamar um calheiro. Porque o que a gente faz? A gente não é calheiro, mas a gente chega lá, tem uma calha para trocar, a gente não vai falar, eu não faço isso, eu não sei fazer isso. Pega para fazer. Não, eu faço. Daí você pega teu vizinho, teu sobrinho, alguém que dobra, que faz, que tem o material, e você só instala. Só instala, ou vai junto com o cara lá, instalar e ganha 100 pila em cima. Divide o lucro com o cara, se você é sozinho, né? No caso nós somos 2, mas se você é sozinho, de repente não dá pra fazer serviço sozinho, acha quem faz. Tem muito isso na tua região, com certeza tem um calheiro lá que, cara, ele não vai perder o serviço, ele quer que você só dobre pra ele, você passa as medidas e dobra, manda foto e dê o material. E você vai ganhar na instalação. Cara, esse calheiro não vai negar o serviço. Ele vai pegar, porque ele quer vender. Às vezes ele só não vai instalar, quem vai instalar é você. Ou você vai chamar ele de parceria. Falou, se você tira o material, eu divido o lucro com você, pode ser? Pode ser. Então, infiltração, muito bom na área de marido de aluguel. Para quem quer trabalhar com infiltração no telhado, já ganhamos muito dinheiro com isso aí, ganhamos até hoje.
Tá? Então isso depende muito, que nem o Giliardi falou. Uma janela, o PU é 50, mais 100 pela janela, então é 150 com o PU. Você tem que considerar que você vai gastar esse PU. Tá? Você tem que usa um PU de qualidade, tá? Um box, você vai lá e, né? A gente pegou esse tempo um box. Sempre tem box que descolou o PU ali. Sempre tem. A gente cobrou, aquilo lá não cobrou legal, né? Deu 200 e pouco, 300 reais. Você cobrou, esse não cobrou bem, entendeu? Cobrou legal pra fazer um serviço bem feitinho, um produto de qualidade. Então depende muito. Assim, trocar um telhado, uma telha, vamos lá, uma telha de barro. 100 reais trocar uma telha de barro. É mais, pode fazer por 80, 70, 5 telhas de barro, 6. De repente você chega em 30 reais numa telha. Porque daí, também se você cobrar 100 reais por telha, 10 telhas, 1.000 reais o cliente não vai pagar. Mas daí se for para uma telha, o valor mais alto que você tem a locomoção. Isso. Agora começou a trocar 7, 8 telhas, você faz lá 25, 30 reais cada telha, mas deu 250 reais em 2 horas de serviço ali, 1 hora. Isso. Você já ganhou um dinheirinho legal, não ficou caro para a pessoa, resolveu o problema. Exato. Telha de Brasilite, quanto cobrar uma telha de Brasilite, que é o tamanho padrão aí, 1,20 por 1,20, por 80? 1 por 1,45 e assim esse padrão, né? Normalmente tem que ser em 2 pessoas, uma pessoa às vezes em 2 já é difícil, tem que ser em 2, em uma é muito difícil conseguir trocar. Na faixa de 200, 250, entendeu? Essa é a faixa, 300, se for um lugar muito alto, até mais. A gente cobra nessa faixa, 200, 300, já cobramos até mais, dependendo do local. Se for uma só, dá pra você cobrar uns 350, entendeu? Porque você tem que levar outra pessoa. Agora 2, 3 folhas, pode cobrar 200, 250, que daí é um valor agregado maior, você faz numa manhã, por exemplo. A gente fez a troca de uma telhadinha esses tempos numa manhã. Trocamos 6, 7 folhas na casa de uma cliente de manhã. E já estava praticamente concluído. Zé machucou um pouquinho da tarde e estava concluído o trabalho. E deu uns 1.000 e poucos reais. E deu muito bom, um retorno muito bom. Então, é bom, claro, tem que ter todo o cuidado, né? Andar no telhado, serviço em altura. Por ser serviço em altura, você cobra mais também. Tem isso daí, né? Não deixe de cobrar por causa disso daí, tá? Porque o térreo eu cobro tanto, é uma telha, não. Serviço em altura, subiu acima de 2 metros, você tem que cobrar mais, tá? Tem que cobrar mais. Subiu no telhado lá, tem que cobrar mais. É outra questão, às vezes você vai fazer um serviço elétrico, só que você vai ter que subir em cima da telha, vai ter que tirar uma telha do lugar, então a gente cobra o valor igual se fosse fazer uma substituição. Caixa d'água mexe muito, vai muito na telha. Mas o que aconteceu? Eu subi na telha, eu só ia tirar a telha do lugar, passar o fio e colocar ela no lugar de volta. Quebrou, que a gente combina com o cliente, a gente não vai cobrar mais, só que a gente vai, o cliente que entra com a telha, a gente entra com a mão de obra de trocar a telha. Tudo combinado antes, tudo combinado antes. Senão você toma prejuízo, porque uma telha é quase 100 reais, mais a tua mão de obra mais ali. Mais deslocamento para ir buscar essa telha. Então assim você resolve a parada ali. Claro, não quer quebrar, mas acontece, né? Então você tem que estar calculando isso também. Eu vou fazer o serviço elétrico. Vou mexer na telha, eu corro o risco de quebrar essa telha, então já tem que cobrar um valorzinho maior, porque se quebrar, você não está no prejuízo ainda, entendeu? E como é que diz? Não tem como fazer omelete sem quebrar um ossos. Mas a gente procura cuidar, sempre que seja cuidadoso e zeloso. Mas mesmo a gente sendo cuidadoso e zeloso, às vezes acontece, né? De pisar em falso, quebrar, eu já quase caí, entendeu? Então acontece esse tipo de coisa. Então a gente tem que deixar tudo isso já pontuado com o cliente. Não, beleza, eu concordo. Se quebrar, eu dou o material, vocês trocam para mim. Mas nunca faça de quebrar e ficar quieto, cara. Cara, porque depois perde o gesto da pessoa, entendeu? A gente já teve que arrumar serviço assim. Vai outra pessoa lá, vai falar mal ao cara que vem aqui por último, que foi quebrou você, tudo. quebrou, entendeu? Então não faça, quebrou, cara, seja honesto, já tem essa conversa antes. Seja honesto com o cliente, eu sou cuidadoso, mas isso pode acontecer, né? Por mais que eu traga tábua, já saiba andar, acontece. Pode ser, concorda comigo? Concordo. No beleza? Mínimo tenha aquela manta asfáltica. Deu uma rachadurinha, você cola ela lá e fala pro cliente, rachou lá, eu já colei a manta asfáltica, não vai ter custo. Cara, o cliente fica feliz, não fica com goteira, você resolveu o problema dele, ele vai te indicar, porque ele viu que você foi um bom... Nós estávamos falando de preço, né? Acaba saindo um pouquinho, normal, mas é mais ou menos dessa faixa. Tá, vamos lá, de novo, chuveiro de 80 mínimo, 180 máximo. Torneira, tem que ser ali pelo menos 50 reais até 120, 130, dependendo da torneira. Torneira elétrica, é mais. Torneira elétrica tem que cobrar ali na faixa de 200 para fazer, porque tem toda a parte elétrica, se tiver que passar cabeamento até mais, tá? Torneira elétrica aí, se tiver que passar cabeamento com disjuntor, tudo certinho, é na faixa de 500 reais, tá? 500, 600, porque assim, dá trabalho, tá? Tem que ser, às vezes, em 2 pessoas, uma pessoa é trabalhoso fazer sozinho. Vamos lá, sifão 50, flexível 50, trocar o vaso que tem muito kit reparo, mais ou menos na faixa ali de, com o material 300, 350, sem material já tem o kit 200, 150, trocar o vaso inteiro, 250, 300 reais, o vaso inteiro às vezes tem que trocar. Só aquele anelzinho de vedação embaixo do vaso, acontece muito. O anel de vedação você embaixo. Você vai ter que desmontar o vaso, colocar o anel, montar o 150, vaso 150, você pode comprar com material, porque o anel você vai pagar uns 20 reais, entendeu? E o resto é mão de obra. É trabalhoso também, porque você tem que desmontar tudo, então é mais ou menos esses os valores aí. O que mais? Vai arrumar lá? A válvula hidra lá, que vive estragando o reparo de vaso, né, que é embutido, 150 também, só mão de obra. Material, porque a válvula vai variar de 100, 120.
tá? Esse é mais ou menos os preços, né? Do silicone a gente falou ali, R$100 por janela. Se for, né, uma calha comprida, você vai tirar todo o PU, 250, R$300. Não foge muito disso, pessoal, beleza? É nessa linha aí. Se você tem alguma dúvida, né? eu vou deixar aqui o Instagram, na nossa link de descrição aqui do nosso vídeo, para você acessar lá e você pode estar chamando a gente, eu vi o vídeo lá no YouTube, você pode me ajudar em tal coisa, eu te ajudo, a gente vai responder você, claro que não de imediato, mas se eu puder, quanto cobrar disso, eu te ajudo, tá bom? A nossa intenção futuramente é logo aí abrir um grupo, uma comunidade, o pessoal começar a entrar, a gente começar a tirar dúvida, ajudar um outro, né? Quem sabe mais pra frente lança aí uma mentoria, um curso, alguma coisa assim pra ajudar, né? Pra ajudar, pessoal, não é, né? Se for pra ganhar dinheiro, amém, vamos ganhar dinheiro, mas é pra ajudar você porque a gente sabe que no começo é difícil. Né? No começo é tudo difícil. A gente até hoje tem coisas que a gente bate um pouquinho de cabeça, fica meio na dúvida, mas a gente já tem um macete, né? Já sabe como pesquisar, com quem pesquisar, a gente já tem uma gama de pessoas em nossa volta que já tem um conhecimento, que a gente pergunta, isso também você pode fazer. Você vai começar a ter outros prestadores, você pode perguntar pro Carol quando você cobra pra fazer isso, quando você vai fazendo uma certa amizade, né? Você tem que ser, como é que diz aquele, como é que fala o da obra lá? Esqueci o nome. Não sei. Fala o... Não, você tem que ser o cara que é na obra lá, todo mundo gosta do cara. Eu esqueci o nome, depois que eu lembro eu falo pra vocês. Mas tem que ser uma pessoa acessível, não pode ser aquele cara fechado. Tem que ser um cara assim que recebe aquela atualização e que quer aprender, né? A gente tá sempre aprendendo, na verdade, essa é a realidade. Aí, sobre visita técnica, o que acontece? De vez em quando você vai fazer um orçamento, é muita coisa para você assimilar ali por foto, por vídeo. Você tem que ir lá no lugar para ver, principalmente questão de umidade, você vai ter que ver da onde que é. Sem dúvida tem que ir. Então você vai cobrar um valor, que esse valor é simbólico, vamos dizer assim, que você vai lá na casa da pessoa e vai identificar o problema. E daí você vai falar para a pessoa, para solucionar esse problema, você vai ter que seguir tal caminho, vai usar tal material. Então você está dando aquilo tudo mastigado para a pessoa. Né? Tá dando um diagnóstico, ela pode não fechar com você, mas você já entregou mastigado para ela. É tantos metros que vai precisar fazer tal procedimento. Então daí no próximo ela pode mandar para um outro técnico e falar, é isso que tem que fazer, quanto você cobra? Ele já vai conseguir atender ela talvez sem precisar ir lá, porque você já fez um diagnóstico. É tantos metros de tratamento de trinca, é tantos metros de quebrar tal coisa, é tantos metros disso. Então você já consegue deixar essa pessoa com possibilidade de fazer outros orçamentos sem ninguém ir lá. Então por isso que tem que cobrar um valor, porque você está prestando um serviço para ela, fazendo esse diagnóstico, né? Você não está indo lá fazer orçamento, você está indo lá fazer o diagnóstico, descobrir qual é o problema dela, que às vezes ela não sabe. Então vamos lá, qual o valor, né, que eu devo cobrar para ir pessoalmente fazer uma visita técnica, um diagnóstico, tá? Isso aí não é... Você vai montar o orçamento, pessoal. Tenha isso bem em mente para você passar para o seu cliente. O orçamento ele não é cobrado, desde que o cliente passe tudo que você precisa, informação, metragem, exatamente aqueles pontos, o que é muito difícil, por exemplo, numa infiltração. Se ele passar tudo isso, você passa online sem custo nenhum. Agora, se a pessoa se locomover para fazer um diagnóstico, fazer uma visita técnica, fazer um levantamento, você tem que cobrar. Quanto cobrar? Pelo menos R$50 tem que cobrar o teu custo. Tá? Hoje a gente cobra na faixa de R$100, né? Mas você tem que cobrar pelo menos R$50 para você tirar o teu custo. E você pode até falar pro cliente, eu tenho esse valor de taxa de locomoção, diagnóstico, eu te entrego mastigado o orçamento. É assim que a gente fala, é assim que você pode falar. Eu te entrego mastigado o orçamento, você pode usar com outros profissionais, o que acontece muito, né? Então por isso que tem esse custo também. E você fechando comigo, eu te dou esses R$50, R$100 de desconto no final. Beleza? Você pode fazer isso aí porque ele fechou com você. Agora, quando que você não vai cobrar também esse valor de diagnóstico? Tá? Quando é o que a gente faz aqui, quando é indicação de algum cliente nosso, normalmente a gente não cobra, a gente vai lá e faz, tá? Ou se já é cliente nosso. Aí a probabilidade de ele fechar comigo é muito grande. A probabilidade de ele fechar do cliente que indicou, que chegou até nós, é muito grande também. Tá? Então, nesses casos que a gente costuma não cobrar. Claro, tem um outro caso, outro esporádico que acontece, a gente não cobrar, acontece. Tá? Mas no geral, quando são clientes novos, do zero, vem do zero, não indicou ninguém, não viu a gente no Instagram, simplesmente deu um Google lá, viu o nosso número e chamou, a gente costuma cobrar. Tá? Por quê? Porque já aconteceu muito, né? A gente já fez o orçamento aí de 2 semanas, ficar em cima do orçamento. O Guilherme ficou mais tempo no orçamento de um condomínio. Entreguemos tudo mastigadinho, cada trinca, cada coisa, tudo. Material, tudo, orçamos tudo. Simplesmente eles foram lá e fecharam com outra empresa. E ainda se duvidar, usaram o nosso orçamento, porque certeza que usaram o nosso orçamento de base. A gente conversou com o pessoal lá, não foi ninguém lá medir, então quer dizer que eles usaram a nossa medição e orçaram. E olha o tempo, cara, é o tempo. É isso que você pode se apegar e falar pro teu cliente também. Eu vou levar, eu normalmente falo assim, eu vou aí fazer o orçamento, às vezes ficar 1 ou 2 horas, e fora o outro tempo que eu fico ainda montando esse orçamento para você, vendo preço, valor, então 1/2 dia de serviço só para fazer o orçamento pro caboclo, tá? Pro cliente, para quem for, tá? Então a gente costuma ter esse valor justamente porque é justo e porque eu tenho que tirar o meu custo. Eu sou uma empresa, um CNPJ, eu tenho que tirar recurso. Eu não posso ficar tirando sempre do meu bolso. Como eu disse, existem exceções, tá? E quem que vai falar se a exceção é certa ou não? Eu vou fazer só por indicação. Beleza, mas só com cliente antigo, nem por indicação eu não vou não cobrar. Beleza, a empresa é tua, vou cobrar de todo mundo, até com cliente antigo. Beleza, a empresa é sua, você faz do jeito que você quiser. Só que a gente tem que ser maleável em algumas coisas. E essa é uma maneira que a gente utiliza e que dá muito certo na empresa e até uma maneira de você filtrar aquele cliente.
Porque o cliente que vai gastar 2, 3 mil reais com você, ou até mais, e não puder te pagar 50, 100 reais para fazer um diagnóstico, ele está indo por preço, ele não está indo por qualidade. E a gente procura sempre trabalhar na linha da qualidade. Então esse é o valor de diagnóstico, de 50 a 100 reais, pelo menos 50 você tirar teu custo, a 100 reais é o que a gente cobra hoje, tá? E no final você dá esse desconto pro cliente. Às vezes o cliente nem pede, a gente nem lembra também e fica por isso, porque às vezes foi um serviço que deu bastante serviço para fazer esse diagnóstico, o cliente nem vai ficar se mexendo também por causa de 50, 100 reais. Mas você já fala isso no WhatsApp, já. A gente não costuma já falar no WhatsApp. A pessoa vem, eu vi que é bastante serviço. Se for coisas pontuais, eu trocar uma torneira, eu já passo o valor. Quanto torneira é? Quantos tomadas são? Já monto o orçamento, já mando já. Então eu sei que é pontual. Agora, quando é muito serviço que eu preciso pessoalmente para ver, só por foto e vídeo não dá, eu já falo, como é que a empresa trabalha. Mano, de preferência, manda um áudio. Porque a pessoa escutando tua voz traz mais confiança também. Não precisa ser um áudio de 5 minutos. É um áudio ali de 30 segundos, no máximo 1 minuto, tá? Pra ser rápido a pessoa também. A empresa trabalha assim assado, eu cobro esse valor diagnóstico por causa disso. Você pode usar esse orçamento com outros fornecedores, com outros prestadores, que é o que acontece muito, por isso a gente tem esse valor, tá? E daí, você fechando comigo no final, eu te dou esse desconto, beleza? Beleza, pode vir fazer. Esse valor de preferência tem que ser pago antes, tá? Porque às vezes você faz, depois já esse valor aí. Então o ideal é que seja pago antes ou no dia que você for fazer. Preferência antes que você já coloca na agenda, deixa tudo direitinho pra atender aquele cliente e fala, tal dia, tal hora, eu vou estar aí, beleza? Ver se ele tem alguma restrição de horário ou não, ou se naquele horário tá ótimo pra ele. E é isso aí. Considerações finais aí, então. Você ouviu esse vídeo, fuçou na internet, ainda tá meio em dúvida? Cara, dá um chat GPT lá e coloca teus custos lá. Eu gasto X de combustível com o meu carro, eu gasto X de marmita, eu quero ganhar no mínimo tanto por mês, quanto que eu devo cobrar para o serviço que eu vou executar, que eu levo 1 hora, 1h30, você coloca lá, ele vai te dar uma média lá. Cara, já salva teu dia já se você não sabe o que fazer. Então, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena você investir. Investir não, é de graça, né? É tempo, você vai investir tempo, né? É tempo, é você investir ali o teu tempo, tá? E tem que ter, os prestadores de serviço hoje tem que usar a tecnologia a seu favor, cara. Dá Google, dá ChatGPT, para aprender a fazer um serviço também, a gente vai começar a postar mais dicas de serviço, de como fazer, como que eu troco uma tomada, parece uma coisa simples, mas a gente tem medo, né? Como que eu troco válvula hidra, né? A gente já trocou milhares, a gente tá expert em trocar válvula hidra. Já sabe até os belzinhos que dá no meio do caminho. Entendeu? Então, assim, a gente vai fazer esses vídeos também, né, para você que gosta desse tipo de conteúdo e quer se tornar um marido de aluguel em 2026, fazer uma renda extra e melhor, como a gente fala, sem sair do teu trabalho, tá? Fazer uma renda extra e para futuramente esse trabalho ser a tua fonte principal de renda, tá? Que vale muito a pena. Se não valesse a pena, a gente não ia estar fazendo esse vídeo aqui para você e não ia estar aí no mercado aí fazendo vários trabalhos. Beleza? Então, precisou, né? Já sabe, aquele slogan, excesso, manutenção e solução para os seus problemas. Entra no nosso Instagram aí, clica aqui, coloca teu comentário, tua curtida, a tua dúvida, tá? Que a gente pode trabalhar em cima da tua dúvida aí. Esses dias a gente já andou conversando com uma pessoa ali que mandou mensagem, então a gente dá uma olhadinha. Tá? A gente sempre, às vezes não sempre, mas a gente procura tomar esse cuidado. A gente vai começar a fazer mais vídeos agora sucessivos, em nome de Jesus, para manter o canal aí ativo. Beleza? Deus abençoe.